frutos, até o fim, perseverantes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Charbel Macluf. Nós gostamos de dizer que é o Padre Pio do Oriente, por causa da fecundidade do seu ministério, dos milagres, das curas e do grande conhecimento, né? Ele é muito conhecido, tem muitos devotos. Pois bem, mas quem foi São Charbel? São Charbel, com 23 anos de idade, resolveu entrar no mosteiro maronita. Ele nasceu no Líbano em 1828. Com 23 anos entrou no mosteiro maronita. Com 31 anos foi ordenado sacerdote. Viveu naquele mosteiro, dedicando-se à oração, ao trabalho manual, à penitência. Com 47 anos, ele se sentiu chamado à vida eremítica. Ele queria ser um eremita, viver no ermo, viver no escondimento, viver no silêncio total e completo. E recebeu a autorização para isso. Entrou com 23, foi ordenado com 31, com 47 se tornou eremita e viveu mais 23 anos como eremita. Morreu com 70 anos. Como eremita, vivia mais profundamente ainda a oração, o silêncio, o jejum, outras práticas penitenciais. A presença de Deus, vivia na presença de Deus, no escondimento. Em dezembro de 1898, ele teve um derrame cerebral. Alguns dias depois, no dia 24 de dezembro de 1898, ele morreu. Só que, meus irmãos, há um paradoxo na vida de São Charbel. É uma aparente contradição. Isto é, ele viveu durante 23 anos como eremita, no escondimento. Ele não fundou nenhuma ordem religiosa, ele não escreveu nenhuma grande obra de espiritualidade, ele não percorreu as cidades evangelizando. Humanamente falando, ele foi quase invisível. Mas um século depois da sua vida, nós podemos dizer que milhões de pessoas conhecem São Charbel.
Aquele homem que viveu escondido. Aquele homem que não fez, aparentemente, grande coisa. Milhares de pessoas que recorrem à sua intercessão e que testemunham graças alcançadas por meio da sua intercessão. Logo depois da sua morte, os milagres começaram a acontecer. E aí nós poderíamos nos perguntar, como explicar isso? Como explicar uma vida tão escondida, tão discreta, humanamente quase que invisível, e agora alguém ao ponto de nós dizermos que ele é o Padre Pio do Oriente, dos milagres, curas, as graças concedidas e a quantidade de devotos. Meus irmãos, Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A explicação para essa frutuosa vida está na sua profunda união com nosso Senhor. Quando existe um provérbio comum que a gente usa muito, e às vezes nem se dá conta do que está dizendo com toda a profundidade. O pouco com Deus é muito. Isto é, ele não fez muita coisa aos olhos do mundo, mas estava tão unido a Deus, que aquela vida se tornou tão frutuosa, tão poderosa, inclusive na evangelização. E isso então, meus irmãos, deve ser um chamado para nós. Jesus não disse: quem aparecer muito, produzirá muitos frutos. Jesus não disse: quem fizer muitas coisas, produzirá muitos frutos. Jesus não disse: quem for elogiado por muitos, produzirá muitos frutos. Jesus disse: quem permanecer comigo, em mim, consequentemente eu permanecerei nele, esse produzirá muitos frutos. Aqui, meus irmãos, é o segredo então da vida de São Charbel. A sua vida, nós poderíamos dizer que foi um constante permanecer. Ele permaneceu na oração, ele permaneceu na Eucaristia, ele permaneceu na obediência à palavra, ele permaneceu na penitência, ele permaneceu na presença de nosso Senhor. Meus irmãos, eu não preciso falar muito, a mensagem já está clara. Nós precisamos permanecer com nosso Senhor, senão nós faremos muitas coisas, mas iremos ouvir de nosso Senhor aquela palavra terrível, tremendo: eu não vos conheço. Mas Senhor, foi em vossas praças que nós pregamos. Eu não vos conheço. Senhor, mas eu fiz isso e aquilo. Senhor, eu era padre. Senhor, eu era ministro extraordinário da comunhão eucarística. Senhor, eu trabalhava nos acampamentos. Senhor, você fazia coisas, mas você permanecia. Você permanece com Jesus. Que, meus santos, é possível, né? É terrivelmente possível fazer coisas para nosso Senhor, coisas aparentemente religiosas, sem o espírito religioso verdadeiro. Então nós precisamos criar raízes em Deus. Uma árvore, né, uma plantinha, ela cresce e produz fruto
quando ela finca as suas raízes. Quando as suas raízes crescem. E a raiz ninguém vê. A raiz está escondida. Mas a raiz é que a faz permanecer no chão e dele retirar os nutrientes. Como as nossas raízes espirituais nos fazem permanecer em Deus e dele tirar a seiva da vida. Então nós precisamos, meus irmãos, pedir a nosso Senhor, por intercessão de São Charbel, essa graça. Por quê? Porque nós somos tentados constantemente a aparecer, a querer aparecer. Até quando fazemos coisas, queremos que elas sejam reconhecidas, que vejam o que nós estamos fazendo. E é uma tentação para todos nós, contra a qual todos nós precisamos lutar. Fazer as coisas no escondimento, porque as maiores obras de Deus são feitas no escondimento. No escondimento. Quando orardes, entra no teu quarto e reza ao teu pai que está escondido. E o teu pai que está escondido ouvirá e te recompensará. Ele vê. E isso é o que importa. O mundo atual, e nesse sentido as redes sociais, têm insuflado muito esta tendência, isto é, a pessoa mal se converte, já está ensinando nas redes sociais. Não criou nem sequer raízes. Ela pode fazer barulho, ela pode aparecer até muito no início, até impressionar, mas será estéril, que não criou raízes ainda. Imagine, diz a história que quando São Paulo se converteu, logo depois ele passa 3 anos em reclusão. São Paulo apóstolo. Entendem, meus santos? Então esse afã, esse desejo, essa sofreguidão de aparecer, que sim, no nosso coração também há trigo, isto é, também tem o desejo de fazer o bem, mas se não tivermos raízes profundas, o joio prevalece. Se não tivermos raízes profundas, nós iremos secar, como Jesus diz no evangelho de hoje aqui, daquelas que não tinham raiz, e na primeira dificuldade, secaram, abandonaram. Então, permanecer em nosso Senhor. Foi isso o que fez com que a vida de São Charbel, humanamente falando, sem muita relevância, porque sejamos sinceros, né? Humanamente falando, que relevância tem um padre, um monge lá no ermo, na sua ermida, na sua casinha, no meio do nada? Não evangelizou, não escreveu nada, nada. Mas ele permaneceu com Deus. Cresceu em intimidade com nosso Senhor. E a sua vida se tornou frutuosa. Uma fonte de bênção para tantas pessoas. Por isso, pais, vocês querem ser bons pais, fecundos, ter incidência na vida dos seus filhos, permaneçam em Deus. Haverá, sim, sem dúvida, necessidade de momentos em que você vai falar, em que você vai repreender, em que você vai ensinar, em que você vai corrigir. Sim, isso faz parte da missão do pai, da mãe. Mas pressupõe que muito daquilo que ele diz, corrige e ensina, ele ouviu de Deus. Na oração, na intimidade com a palavra, na recepção piedosa da Eucaristia. Ele cresceu, ele criou raízes. Que nós, sacerdotes, aprendamos a permanecer com nosso Senhor. A gente olha para Curadás, um padre feinho que doía,
Não era bonitinho. Tem umas imagens dele que capricharam, fizeram no bonitinho, mas era feinho que doía. Não falava bem, embora ele não fosse tão limitado na inteligência não. Ele não sabia bem o latim, mas não era tão limitado não. Mas não é que fosse um grande orador. E conseguiu a conversão de toda a sua paróquia, que era a cidade da França, e a influência no mundo, ao ponto de o diabo dizer num exorcismo: se 2 Vianney's houvesse na França, eu não teria lugar lá. Padre Pio, vocês já ouviram algum áudio da pregação de Padre Pio? Nossa, é um desastre. Falava mal, não falava bem. Mas como é que Deus fez tanto por meio da vida daquele homem? Ele permanecia em Deus. Você pode ter a eloquência, você pode falar a língua dos anjos e dos homens, se não houver caridade, eu sou como um sino, uma lata que faz barulho. Isto é, nós precisamos permanecer em Deus. Aí sim, a sua palavra, mesmo que pouca, terá um... Às vezes você não vai nem falar, você vai apenas olhar, como Jesus olhou para Pedro, olhou para Judas, e aquilo lhe contorceu o coração, o olhar apenas. Porque uma pessoa tão profundamente unida a Deus, que o pouco é muito. Mas quando não temos raízes profundas em Deus, podemos fazer muito barulho, muito estardalhaço, aparecer muito, ter até muitos dons, no sentido humano, muitos talentos, mas uma fecundidade rasteira, uma vida inócua, sem efeito, sem fruto, porque não permanecia em nosso Senhor. Que todos nós aqui, meus irmãos, neste dia de São Chabel, deste homem que permanecia na presença de Deus, peçamos essa graça de permanecer na oração, mesmo quando vocês, pelo menos no seu juízo, a oração não está rendendo, permaneça na oração, permaneça na fidelidade, no seu estado de vida. Está difícil como casado, como casada, mas permaneça em Deus, e a sua presença, fecundada pela graça, vai transformar a sua família. Mais cedo ou mais tarde, a graça será alcançada. Que o diga uma Santa Rita, que o diga uma Santa Mônica, e tantos outros santos. A palavra diz, se o marido não é de Deus, mas a esposa santifica o marido. Se o marido é de Deus e a esposa não é de Deus, o marido santifica a esposa. Porque se você permanece com Deus, a sua vida irradia Deus. Irradia Deus. Então que cada um aqui suplique essa graça, inspirado pela vida de São Charbel, que eu cresça na minha fidelidade a Deus. Aí os frutos virão: a paciência, a caridade, a alegria, a perseverança, a fidelidade. Os frutos serão abundantes na sua vida e por meio da sua vida, na vida de outros. Mas primeiramente, permaneça. Quem em mim permanece e eu nele, dá muito fruto. Ou como São Paulo diz também em Colossenses capítulo 3, versículo 3, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Uma vida escondida com Cristo em Deus. É uma vida que pressupõe a oração, o silêncio. Nós fazemos muito pouco silêncio. Até para rezar você tem que ter uma música de fundo. Não estou falando que não possa ter. Mas às vezes você não sabe fazer silêncio. Porque é rasteiro,
é superficial, não tem raízes. Aí é claro que na primeira dificuldade não só tira você da presença de Deus, da sua vida de oração, como leva inclusive às tentações e ao pecado. Então suplique ouvindo esta palavra, meditando isso que foi aqui pregado, ao receber Jesus na Eucaristia. Se você está afastado da oração, que retorne. Se você está em oração, mas percebe que não está progredindo, peça a graça do progresso na vida espiritual. E se você está progredindo, peça para progredir ainda mais. Deus é infinito, sempre se pode progredir mais no amor de Deus, na fidelidade a Deus, na amizade com Deus. Que o digam os grandes santos. E fazendo isso, nós com certeza daremos muita alegria a nosso Senhor, que não quer apenas um Padre Pio, um São Charbel, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, uma Santa Rita. Mas se eu soubesse aqui o nome de cada um, o nome de cada um aqui, eu diria: Jesus quer fazer uma grande obra na vida de todos nós. Sejamos dóceis e colaboremos com a graça de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.